Estamos de volta com o Band Cidade. O presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, do PSD, anunciou um repasse de 113 milhões de reais ao Poder Executivo no fim da manhã desta quinta-feira. Foi durante a coletiva de fim de ano, onde o presidente da Assembleia fez um balanço das atividades do Legislativo e afirmou que a produção dos deputados aumentou em 25% em relação a 2019, mesmo em meio a um ano de turbulência política e 2 pedidos de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Júlio Garcia confirmou o repasse ao Executivo de 173 milhões de reais durante o ano, 113 milhões só hoje, em função das economias nos gastos com parlamentares e servidores. Nós doamos durante o ano para o governo do Estado cerca de 60 milhões. E hoje autorizei a diretoria financeira para repassar, nesta data, mais 113 milhões para o governo do Estado, fruto das economias realizadas pela Assembleia Legislativa, através da direção-geral, da diretoria administrativa e de todos os colaboradores. Foi um esforço bastante grande no sentido de que, aproveitando a pandemia, nós pudéssemos fazer adequações contratuais, enfim, tomar uma série de providências que acabaram por se transformar numa economia substanciosa. Talvez tenha sido a maior doação da Assembleia Legislativa para o governo do Estado. O deputado permanece na presidência do Poder Legislativo até o dia 31 de janeiro, quando deve ser substituído pelo deputado Mauro de Nadal, do MDB, que costurou um acordo com as demais bancadas da casa. Roberto Azevedo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Cheguei tão correndo e não tirei nem a máscara, olha só. Que coisa bom, é sempre bom, Tô aqui né? ligado no celular. Com certeza, na busca de Vai informações. Vai virar meme, né? Vai virar meme. Tem jeito. Vamos lá, Roberto. E essa coletiva aí do presidente Júlio Garcia, a devolução de dinheiro para os cofres do Executivo, é sempre bom porque é mais recursos na ponta para quem precisa, não é? Exatamente. O governo do Estado pode agradecer para a Assembleia duplamente esse ano. Porque antes já havia sido feito um repasse de 60 milhões, agora mais 113. Evidentemente que na outra oportunidade visou-se mais o combate à pandemia de coronavírus, mas também aqueles incidentes climáticos que ocorreram no oeste e meio oeste de Santa Catarina. Agora, a questão é uma devolução plena, aquela que acontece no final do ano e é sempre puxada pela Assembleia. Isso é importante. O Legislativo sempre toma a dianteira nesta questão de apresentar uma resposta de retorno aos cofres públicos. Afinal, é tudo governo. Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa e o Executivo. É tudo Estado. Não existe só uma perna na governabilidade. Outra questão levantada por Júlio Garcia é que agora ele vai voltar, como se diz no jargão da Assembleia, para a planície. Vai voltar lá para o plenário na condição de deputado, porque no dia 31 de janeiro termina o período de 2 anos dele na presidência. Será substituído pelo deputado Mauro de Nadal, do MDB, que costurou um acordo com as outras bancadas, e no ano de 2022, até para fechar com chave de ouro aí 6 mandatos, o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, deve assumir a presidência antes da nova eleição que renovará a Assembleia Legislativa. Esta questão é outra importante. Ele diz, Júlio Garcia, que não influencia os deputados, mas foi um ano turbulento, de muita influência de Júlio Garcia sobre os demais deputados. E o alvo era o governador Carlos Moisés da Silva. Nós deveremos, como catarinenses, preferir esta versão de Júlio Garcia, atuante, efetivo, completamente ligados nas questões do Estado e também da Assembleia Legislativa. Mas é evidente que agora zera tudo, bola ao centro e começa um novo jogo. O jogo da democracia plena e da governabilidade em Santa Catarina. Vamos ver, no ano que vem, quem vai dar o primeiro pontapé e receber o primeiro cartão amarelo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O governo do estado autorizou a realização de eventos em Santa Catarina. O setor foi um dos mais atingidos pela crise provocada pela pandemia do coronavírus, já que festas e demais eventos estavam proibidos desde março.
O governador Carlos Moisés anunciou a liberação durante a inauguração do Centro de Inovação de Blumenau. Pelas novas regras, eventos sociais como formaturas e casamentos vão poder ser realizados com ocupação de 30% da capacidade total nas áreas em risco gravíssimo para a Covid-19. No nível grave, a ocupação vai poder ser de até 50% e no nível alto, 75%. Áreas que estiverem em risco moderado vão ter liberação total da capacidade. A medida vale também para parques aquáticos, só que com ocupação de 50% no nível gravíssimo. Nos museus, 50% de ocupação no nível gravíssimo e 75% no grave. Para cinemas e teatros, 30% de ocupação no risco gravíssimo, 50% no grave e 75% no alto. Para que a gente possa dar uma previsibilidade para quem trabalha com eventos nesta região, em todo o estado de Santa Catarina, com pelo menos mesmo na situação de gravíssima, de alto risco, gravíssimo o risco, que a gente pudesse ter uma previsibilidade de agendar eventos, de ter eventos com alguma condição de estabilidade e segurança jurídica para fazer isso. Portanto, mesmo no grau mais grave de todos, o grau gravíssimo, a gente vai ter a condição de ter 30% pelo menos de ocupação para a organização de eventos. Em superando o grau gravíssimo, a gente passa a ter 50%, 75% ou até a ocupação integral, dependendo de cada região do estado que for apontada pela nossa matriz de risco em Santa Catarina. E nas últimas 24 horas, 81 pessoas morreram em Santa Catarina vítimas do coronavírus. Com isso, o total de catarinenses mortos pela doença desde o começo da pandemia está na sua tela. São 4.598, com 1,03% de taxa de letalidade. O número total de casos subiu para 448.162, após a inclusão de 5.538 novos casos nos registros oficiais de ontem para hoje. No estado, 416.403 pacientes se recuperaram da Covid-19 e 27.161 casos permanecem em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI é de 87,4%. E a Secretaria Estadual de Saúde obteve a habilitação de 35 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Os hospitais Afonso Guizzo de Araranguá, Helmut Naz de Biguaçu e Valdomiro Collaut de Ibirama receberam 10 leitos cada e o São Francisco de Concórdia recebeu 5. A habilitação é por 90 dias. Além disso, 81 leitos de UTI tiveram a habilitação prorrogada para hospitais de Chapecó, Florianópolis, Joaçaba, Xanxerê, Rio do Sul e Itajaí. No próximo bloco do Band Cidade tem as informações do esporte. Chapecoense fica no empate com o Náutico dentro de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes você confere no próximo bloco. Até já.